Vamos fazer aqui uma verdadeira investigação sobre os eventos narrados em Marcos 15, usando as ferramentas da história e da arqueologia. Porque isso não é só uma história antiga, não. É quase como um caso arquivado que a gente pode reabrir analisando as pistas deixadas nas pedras e nos ossos de Jerusalém. Então, vamos começar. E para começar, vamos direto para a evidência mais forte, a mais visceral. Esqueça um pouco os textos, as tradições. O que temos aqui é a única prova física, científica, de como uma crucificação romana realmente era. É uma evidência tão forte que ela praticamente fala por si só. Esse aqui é o osso do calcanhar de um homem chamado Yehohanan, encontrado em 1968. E sim, o prego de ferro ainda está ali, cravado. Essa descoberta foi simplesmente monumental. Por quê? Porque ela provou, de uma vez por todas, que a crucificação não era uma metáfora, não era um mito. Era um método de execução brutal, real, exatamente como as fontes antigas descreviam. Ok, com essa realidade brutal em mente, a nossa investigação agora nos leva para a cena do julgamento, lá no tribunal de Marcos 15. E é aqui que a arqueologia, mais uma vez, nos dá uma base sólida para pisar. A primeira grande pergunta que os historiadores se fizeram por séculos foi: esse juiz, Pôncio Pilatos, ele existiu de verdade? Sabe, afinal, por muito tempo, as únicas menções a ele vinham de textos bíblicos. E só isso. E essa dúvida, ela se arrastou por quase 2000 anos. Pensa bem, não tinha uma inscrição, uma estátua, nada. O silêncio da história era absoluto. Até que, em 1961, tudo mudou de figura. No Teatro Romano de Cesareia, arqueólogos acharam essa pedra. A inscrição em latim não deixava nenhuma margem para dúvida. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. De repente, o juiz do caso saiu das páginas dos livros e virou um fato de pedra, um registro arqueológico concreto. E não é só o homem que a gente encontra, mas talvez até o local exato. Escavações em Jerusalém revelaram esse pátio imenso de pedra, o Litostrotos, que bate perfeitamente com a descrição do lugar onde Pilatos teria apresentado Jesus para a multidão. É de arrepiar pensar que dá para literalmente pisar onde a história aconteceu. E foi nesse pátio que Pilatos propôs uma escolha. De um lado, Jesus, com a acusação de ser rei dos judeus. Do outro, Barrabás, um rebelde culpado de assassinato e de insurreição. E aqui a gente vê um ponto central da teologia, a ideia da substituição. O culpado sai livre e o inocente é condenado em seu lugar. Bom, a decisão foi tomada. E agora a narrativa se move. Sai do pátio do julgamento e vai para as ruas, para a jornada final até o local da execução. Vamos seguir esse caminho porque ele também está cheio de detalhes que a gente consegue verificar. O Evangelho de Marcos menciona uma pessoa específica, Simão de Cirene, um homem que foi pego no meio da multidão e obrigado a carregar a cruz. Isso pode parecer só um detalhe, mas para um historiador, um nome específico como esse é como uma impressão digital deixada na cena. É uma pista valiosíssima. E por que essa pista é tão boa? Porque o texto não diz apenas Simão, diz Simão, o pai de Alexandre e Rufo. E esses dois, Alexandre e Rufo, não eram nomes aleatórios. Eles eram pessoas conhecidas na comunidade cristã de Roma, para quem Marcos escreveu originalmente. É como se o autor estivesse dizendo: olha, essa história é real. Se duvida, vai lá e pergunta para os filhos dele. Isso dá um peso de testemunho ocular ao relato. E essa caminhada toda termina em um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. A tradição aponta para esse local há séculos. Mas a pergunta é: a arqueologia pode confirmar isso? E a resposta é sim. As escavações de uma arqueóloga chamada Kathleen Kenyon foram decisivas. Elas provaram que, na época de Jesus, no século I, esse lugar ficava de fato fora dos muros da cidade. E por que isso importa tanto? Porque tanto a lei judaica quanto a prática romana exigiam que as execuções fossem feitas fora da cidade. Mais uma vez, o que está escrito no texto e o que está debaixo da terra contam a mesma história. Certo. Então, já temos os personagens, os lugares e até um método de execução. Tudo parece se encaixar, mas é agora que a nossa investigação toma um rumo totalmente inesperado. E se o próprio veredito, o julgamento que levou a tudo isso, fosse ilegal? A questão aqui é que o julgamento não foi só rápido. Ele violou as próprias leis que os líderes religiosos que o conduziram deveriam proteger. E quem diz isso é a Mishnah, que é um antigo código de leis judaicas. As regras eram bem claras. Primeiro,
Julgamento de pena de morte não podia acontecer à noite. Segundo, o veredito de culpa não podia sair no mesmo dia do julgamento, precisava de um tempo para reflexão. E terceiro, era proibido fazer um julgamento desses na véspera de um feriado sagrado como a Páscoa. O julgamento de Jesus quebrou essas 3 regras fundamentais. E olha que incrível como as peças do quebra-cabeça se juntam. A gente tem Pôncio Pilatos, o juiz, confirmado pela pedra. Tem Yehohanan, uma vítima, cujo osso nos mostra a realidade da cruz. E temos até Caifás, o sumo sacerdote, o acusador, que teve o ossuário da sua família encontrado em 1990. Juiz, vítima e acusador. Todos eles deixaram rastros que a arqueologia encontrou. Bom, com todas essas evidências na mão, a nossa investigação chega ao ato final. Agora, a gente precisa olhar para o significado disso tudo. Aquela placa que os romanos colocaram na cruz era, na verdade, a acusação oficial, uma formalidade legal. Mas dentro da narrativa teológica, essa acusação, o rei dos judeus, escrita pelos seus executores, se torna, de forma irônica, a declaração da sua verdadeira identidade. E é aqui que a perspectiva da história se aprofunda. A morte de Jesus deixa de ser vista como um acidente histórico, uma tragédia, e passa a ser entendida como o clímax, o ponto central para o qual toda a narrativa anterior estava apontando. É um evento que transformou o instrumento de tortura mais temido do Império Romano num símbolo de vida. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que a arqueologia pode sim dar âncoras físicas bem surpreendentes para textos muito antigos. Segundo, que o contexto da época mostra que o julgamento foi, no mínimo, extremamente irregular. E terceiro, que os eventos centrais da crucificação são apoiados por uma teia de evidências que os tornam historicamente verificáveis. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. A gente viu como pedras, ossos e inscrições esquecidas há séculos podem lançar uma nova luz sobre uma das histórias mais contadas do mundo. A questão que fica é, se essas pedras e esses ossos podem falar com tanta clareza, o que mais será que está por aí, bem debaixo dos nossos pés, só esperando a hora certa de contar a sua história?